Boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Na tarde de hoje, dando sequência ao entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos poder acompanhar o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, que nosso companheiro Geis vai abordar para nós e vai desdobrar com inúmeros enquadramentos da vida, a fim de que a gente possa fazer uma autoavaliação, fazer uma reflexão profunda da vida, a fim de que a gente possa usar como uma ferramenta para conseguir transformar nossas vidas, transformar nossos valores, a fim de que a gente consiga encontrar um sentido, um significado existencial e superar as turbulências, as dificuldades que muitas vezes a gente mesmo nutre, a sociedade tão conturbada em que a gente vive, a gente sendo bombardeado com tantas informações, a gente precisa fazer uma reflexão mais profunda da vida e com referenciais. E o Evangelho é o nosso maior modelo. A quem tem um interesse em mais a fundo, em compreender o Espiritismo de fato, do que realmente ele se trata, nós sempre convidamos ao estudo do Espiritismo, que se fundamenta principalmente no estudo do Livro dos Espíritos. Um estudo tem que ser metódico, sequencial, continuado, não é algo, não é uma aventura, não é um livro que se lê em poucas horas, em poucos dias, é um processo contínuo de interesse, e lá a gente encontra todas as respostas para a vida. Então, a quem é daqui da região, da cidade, aqui de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, pode nos procurar, né? Quem tiver o real interesse em se capacitar, em se tornar um elemento vivo, né, de promulgador desses princípios, nós estamos aqui abertos à disposição, nós temos aí nas redes sociais contatos, tá? E quem está à distância pela internet, nós temos tanto no Facebook quanto no YouTube. No YouTube, se vocês clicarem aí no canal que aparece embaixo, vocês conseguem clicar ali naquela barrinha, aparece playlists. E ali vocês vão encontrar todas as palestras sequenciais do Evangelho, do capítulo 1 ao 27, tanto da terça-feira quanto do sábado. Nesses 2 dias da semana, nós fazemos os capítulos sequenciais desde o período do início da pandemia. E também temos alguns estudos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, e também uma série especial sobre o final dos tempos, que traz o discurso escatológico de Jesus, do capítulo Mateus, capítulo 24, e também com algumas obras psicografadas que abordam esse momento que a humanidade está atravessando. Então, antes de passar a palavra ao Geis, eu convido vocês a que se recolham intimamente, fechem os olhos de vocês, vamos fazer uma prece para que a gente se volte emocionalmente para a atividade. Quem quiser fazer com as suas palavras, que eu faça, e eu farei uma por nós. Senhor, acima de tudo te agradecemos pela vida, pelas oportunidades, pelo teu amor. Que a gente, nessas oportunidades que tu nos coloca diante de nós, consigamos ter lucidez, coragem, que a gente consiga fazer as escolhas com bom senso, que a gente consiga vencer os nossos ímpetos, os nossos impulsos ao erro, ao desequilíbrio, que a gente consiga persistir na tua busca, na tua direção, que a gente consiga vencer os preconceitos que a gente arrasta de tanto tempo, que a gente consiga se renovar com a espontaneidade que um dia ficou lá atrás, que a gente consiga se questionar sempre e cada vez mais e não se acomodar. Então eu te agradeço pelo teu evangelho, pelos teus ensinamentos e que eles possam nos tocar profundo o coração hoje e sempre. Com a palavra, o Geis. Boa tarde, pessoal. Capítulo Bem-aventurados pobres de espírito. A gente já falou há 2 semanas atrás a respeito da expressão bem-aventurados. Então não vou me adentrar muito nesse conceito aqui, mas basta que a gente saiba que era um estímulo de Jesus na direção daqueles que assim procedem. Ou seja, tu que tem um determinado comportamento,
procede dessa maneira, continua mesmo que hajam dificuldades, porque coisas boas vão surgir, transformações dentro de ti vão ocorrer. Tu vai resgatar determinadas coisas do teu passado, tu vai conseguir mais paz e mais equilíbrio. Então ele fala essa chamadas bem-aventuranças em diversas situações, que são as que nós estamos vendo aqui ao longo dos capítulos. Semana passada foi falado do Cristo Consolador, que é introduzido no meio das bem-aventuranças justamente para explicar a necessidade da transformação dos nossos valores, para poder aprender, porque senão a gente se sente revoltado, amargurado, torturado às vezes, pelas dificuldades que nos cercam a vida. E ali Jesus faz um convite, naquele momento e que dura até hoje e durará para sempre dentro da humanidade, falando que quando a gente estivesse cansado dessas disputas humanas, de querer ter que aparecer, aparentar para as outras pessoas nos considerarem, para a gente se sentir alguém, para a gente conseguir superar as nossas culpas internas, minorar elas e pela valorização externa se sentir alguém, quando a gente já estivesse cansado disso, amadurecidos e saturados desse tipo de coisa, e a gente então se voltasse para o evangelho dele, para os ensinamentos que ele deu, para as coisas que ele falou e viveu. Porque nelas nós encontraríamos motivos e razões claras para poder se transformar. Porque a grande questão é o convencimento. A gente ouve determinadas passagens do Evangelho, ouve até fora da questão do Evangelho, conselhos, e muitas vezes eles podem ser muito bons, muito equilibrados, nos levar ou levar quem os seguirem a estados muito bons. Mas se a gente não se convencer deles, não adianta. A gente permanece achando ele muito bonito, mas a gente não coloca na prática da própria vida em ação. Então a gente permanece tendo os mesmos comportamentos e colhendo os mesmos resultados, porque é uma lei de ação e reação. A gente colhe o que a gente planta. É um outro lema da doutrina espírita e que explica muito bem esse conceito. E aí a gente vai justamente por causa disso para esse capítulo de hoje. Porque por que a gente não se convence? Quando uma ideia nos chega, quando alguma coisa vem até uma situação vem até a nossa vida e tenta nos explicar, né, ou poderia nos fazer parar para pensar, comparar, aprender, tirar uma lição que mudasse a nossa vida, que mudasse a nossa maneira de ser, que nos ajudasse a vencer um conflito, que nos desse mais experiência para atravessar uma dificuldade. Por que às vezes a gente aceita, às vezes a gente ouve e outras vezes não? Por que às vezes a gente não ouve num primeiro momento, aí a gente continua vivendo, vive novas experiências, passa por problemas na vida, a vida com todas as suas características nos macera, né? Nos leva pela dor, pelas dificuldades, pelos erros das nossas escolhas, nos leva a reconsiderar e aquela mesma ideia nos volta. Chega de novo. E aí a gente, então, dessa vez, a acolhe, a aceita. O que acontece dentro da gente? Para que essa mudança, essa que num primeiro momento não aceitava e depois passou a aceitar, o que aconteceu? Bem-aventurados os pobres de espírito, aí tem uma segunda expressão que é os pobres de espírito. E a gente precisaria pensar, então, o que é pobre de espírito? A expressão ela faz uma contraposição ao pobre de matéria. Por quê? Eu posso ser pobre de matéria, quer dizer, não ter grandes condições financeiras, não ter dinheiro, viver na pobreza, às vezes na miséria, mas ainda assim, dentro de mim, eu tenho determinadas ideias que eu aceito e mantenho e acho que eu estou certo.
Não é por eu estar numa condição de dificuldade material que isso vai me fazer me transformar. Vai me fazer parar para pensar, poxa, por que eu estou passando por isso? O que a vida está tentando me ensinar? Não necessariamente. Eu continuo, às vezes, orgulhosamente dentro daquela posição de dificuldade. A própria doença, que é uma pobreza material de saúde, é a mesma coisa. Normalmente, quando a gente está quebrado por uma doença mais grave, por exemplo, às vezes a gente para pensar, faz uma avaliação da própria vida, dos próprios sentimentos, dos próprios valores, mas nem sempre isso acontece. Agora, se eu for pobre de espírito, no sentido de entender que eu sou um espírito dentro de um processo evolutivo, que é o que a doutrina espírita nos ensina, e que eu ainda sou muito pequeno dentro desse processo evolutivo, quer dizer, o meu nível de evolução ainda é muito baixo. Eu estou muito mais próximo do primitivismo, da origem, do que do objetivo final de construção de tudo isso. Então, tendo essa visão ao próprio respeito, entendendo, puxa, tendo tão pouco como eu tenho, a chance de eu falhar, de eu errar, de eu me equivocar, ela é muito alta. E isso me leva, então, a ter uma postura mais humilde, que é a verdadeira humildade. Então, essa expressão pobre de espírito, ela remete justamente à humildade, como sendo algo necessário para o crescimento. Vocês notem que a passagem de onde isso foi tirado, vocês encontram no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, é só uma frase de Jesus, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Até hoje, a maioria das religiões sempre nos ensinou que o reino dos céus era um lugar externo a nós. Que nós morreríamos e iríamos para o céu se nós cumpríssemos determinados rituais religiosos, se nós fôssemos até uma determinada religião e cumpríssemos com os rituais, com a liturgia externa. Jesus, desde sempre, ensinou que não era assim. Que o reino dos céus é um estado íntimo, que o indivíduo pode desfrutar já dentro da própria encarnação. Ele não precisa morrer. E mesmo, muitas vezes, morrendo, como seus valores internos, não o que a sociedade pensava dele, não o que ele aparentava para os outros, mas os seus valores internos eram desequilibrados, ele morre e se encontra num estágio de desequilíbrio. É o que forma, que a gente estuda na doutrina espírita, do umbral, que é aqui, na crosta onde a gente pisa, os espíritos que morremos e ficamos aqui apegados aos interesses materiais, mesmo já não tendo mais um corpo. Então, o reino do céu, sendo esse estado interno, ele pode e deve, ao objetivo da encarnação, ser construído. Vai ter cada vez mais consolidado dentro de si o reino do céu quem tiver, sobretudo, paz de consciência, de dever retamente cumprido. Aí as coisas começam a complicar. Porque quando a gente vai falar disso, a gente muitas vezes, orgulhosamente, a gente vê as pessoas falando assim: não, eu tenho paz na minha consciência. E na própria expressão, na forma como a gente se expressa, a gente já vê uma defesa. Já consegue perceber na atitude da pessoa uma certa defesa. No fundo, ela está querendo se convencer, ou convencer os outros, que ela tem paz na consciência. Mas essa necessidade que a gente tem de se justificar, ela já demonstra um conflito interno. Porque quem tem paz, íntima, certeza de dever retamente cumprido, não tem essa necessidade, porque não depende mais da opinião externa. Não depende do outro te aprovar e dizer, não, realmente, tu está com a tua consciência limpa, tu fez o teu dever, tu não precisa dessa avaliação. A margem, o parâmetro, a referência comparativa é algo maior, aí entra o Evangelho. Eu passo a comparar a minha vida com esses ensinamentos que eu tento cada vez mais compreender. Eu tento tirar aquela visão que foi instaurada ao longo do tempo de Jesus na cruz, de uma morte física,
e entender uma vida inteira de exemplos de determinados valores. E que a vivência desses valores, por não negociar, por não aceitar a imposição de coisas que eram erradas, que levariam ao desequilíbrio dele próprio e dos demais, é que ele acabou sendo crucificado. Então, tendo essa referência, eu passo a me comparar. Bom, é assim que Jesus viveu. É assim que eu vivo? Só que para a maioria de nós isso não é assim. Tá, Jesus viveu assim, mas para que eu quero viver assim? Eu não quero ser Jesus. A gente não quer ser Jesus. Tipo, enquanto a gente não o conhece, a gente não quer ser ele. Mas a gente não gosta dos conflitos que a gente tem. Muitas vezes a gente vem no centro espírita procurar justamente ajuda para sair desses conflitos. E esses conflitos existem exatamente por essa diferença entre o meu comportamento e o comportamento dele. Se na minha vida eu já conseguisse viver da forma como ele ensinou, entendendo, convencido da necessidade do valor daquilo ali, eu teria mais equilíbrio, eu não teria conflito, eu não teria vício, eu não teria dependências, eu não teria medos, eu iria conseguindo recursos para vencer todos eles. Então, mesmo que eu não quisesse, não quero ser como Jesus, mas à medida que eu começo a me esforçar na direção desses valores, querendo ou não, eu começo a me aproximar dele. Ele não fica chateado se eu disser que não, mas eu ainda não conheço Jesus, então assim, eu não posso dizer que eu quero viver como Jesus e tal. Ele não fica chateado com isso, não é essa a questão. A questão é uma questão íntima. Como cada um vive? A gente não tem frustrações, a gente não tem medos, a gente não tem vícios, a gente não tem coisas que a gente gostaria de mudar. Não acontecem coisas que a gente não entende na nossa vida e na sociedade. Quando acontecem coisas na nossa vida e a gente não sabe, a gente está com um problemão ali, a gente não sabe resolver, a gente não queria resolver, não queria saber como, não gostaria de encontrar alguém que nos dissesse como fazer. Quando acontece uma coisa na sociedade, a gente não se revolta? E não falta justamente compreensão para entender por que é daquela maneira e como fazer para se mudar para que aquilo deixe de ser assim? Se a gente olhar a história, quantas vezes isso aconteceu? Sempre surge alguém com uma solução própria e ganha no grito. A pessoa que for mais dominante, ela vai lá e vai falar e vai convencer os outros e vai movimentar. E se ela tiver recursos financeiros, coisas desse tipo, poder, conhece outras pessoas, ela vai lá e implementa uma mudança social. Parece que vai solucionar. Passa um tempo, surge um problema derivado da mudança. Mas não era para ter solucionado? Por que não solucionou? Justamente porque faltam as bases do conhecimento da lei divina, que é o que Jesus ensinou. Como é que a vida funciona? Por que ela é como é? Eu não concordo. Eu estou revoltado. Muda alguma coisa? Deus olha para as imagina se ele tivesse que olhar para cada individualidade, voltados para nós, para os nossos interesses como nós somos, ou seja, egoístas. E se ele tivesse que agradar cada um, a lei divina seria uma bagunça. Porque horas ele ia ter que mudar para agradar um, horas ele ia ter que mudar para agradar o outro. Não ia funcionar. Só que como ele sabe que nós somos muito infantis, imaturos, da mesma maneira que uma criança, que é o que fala aqui na parábola, que uma criança que não consegue ver mais do que os seus interesses, os seus brinquedos, os doces que ela quer comer, e ela faz de tudo para conseguir aquilo, nós agimos muitas vezes assim. A gente quer atender os nossos interesses. A gente não quer saber se o outro vai ser afetado, se isso vai causar um problema muito maior, se no futuro vai gerar um problema maior para mim mesmo. Eu sou imediatista, eu estou preocupado com o momento. Agora, eu quero dessa maneira. Por isso que eu não consigo ter o reino dos céus.
dentro de mim. Esse estado de paz, de serenidade. É por isso que eu não tenho. Para que eu tenha, eu vou ter que entender a vida. E eu vou ter que me flexibilizar na direção da vida. Eu vou ter que fazer um esforço para entender, para me convencer. Não adianta também eu pegar e fazer porque eu li num livro. Porque alguém me disse. Aí surgem os gurus, aí, os influenciadores digitais da era moderna. Aí um diz uma coisa, vai uma massa de gente seguindo. Todo mundo tentando fazer igual. Aí o outro diz outra coisa. Eu me decepcionei, não funcionou muito bem. Aí muda a moda, aí eu vou atrás do outro. E eu não sei para onde eu estou indo. Eu não tenho um propósito. Eu não tenho um objetivo maior. E é justamente isso que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, que dá sentido e característica para isso, mostra. É um objetivo evolutivo. E o que é evoluir? Evoluir não é eu me comparar com o outro. A gente não faz muito isso. A gente se compara com os outros. Então, se o outro é assim, tem tais e tais coisas, eu quero ter também. Se eu não tenho, eu fico frustrado. Se ele consegue fazer tais coisas e eu não consigo, eu fico frustrado. Eu me coloco num estado de competição. Me sinto menos, me sinto menor, me comparando. Isso me gera um complexo de inferioridade. Eu tento compensar isso, que é o complexo de superioridade. Aí eu fico lá tentando demonstrar que não, eu sou bom noutra coisa. A gente não faz, isso não é um comportamento extremamente comum dentro da nossa sociedade, entre nós. Se vocês olharem, só que isso foi tomado em algum momento por nós, a gente se acostumou e tomou isso como normalidade. Parece que é assim, todo mundo é assim, então por que eu não vou ser? É assim que tem que se ser. Quando Jesus vem e fala disso aqui, ele está dizendo, não, vocês não devem fazer isso. Se vocês querem uma referência evolutiva, a primeira sou eu. Por isso que ele dizia, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai, que significa compreender toda a obra, porque é a obra de Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa é a primeira. A segunda é quem? É o indivíduo perante ele mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, uma resposta ditada por Santo Agostinho. Então eu tenho que conhecer a mim mesmo, eu tenho que olhar para as minhas características, ver de onde elas vêm, por que elas estão ali. Como é que eu sou? Me comparando sempre com Jesus. Bom, eu vou fazer um esforço de modificação porque eu percebi, eu entendi que isso está me produzindo um mal. Quando eu faço esse esforço, eu vou ter dificuldade. Por que eu vou ter dificuldade? Porque eu tenho uma tendência. O que é uma tendência? É um comportamento repetido, é um condicionamento. Eu fiz isso tantas vezes ao longo de tanto tempo, tantos séculos, tantas encarnações, em que eu venho repetindo alguns desses comportamentos, que eles estão enraizados em mim. É difícil. Para mim, aquela minha tendência é difícil. Para o outro, que não tem aquela mesma tendência, não é tão difícil mudar naquilo. Ele tem as suas dificuldades. Porque as tendências que ele estabeleceu são outras. São diferentes. Então eu não tenho como me comparar com ele. Eu vou ter que me comparar comigo mesmo. E isso tem que ser um processo incessante. Eu tenho que estar num esforço constante de autoobservação. Ele falou isso em outro momento. Olhai, orai e vigiai. Ou melhor, para colocar na ordem exata. Olhai, vigiai e orai. Que é exatamente essa questão de olhar para entender como é que as coisas são, como é que a vida é, e vigiar para ver o que está acontecendo dentro de mim em comparação com esse conteúdo. Dessa maneira, nesse esforço, eu vou buscar uma relação superior, que é a oração. Porque o espírito que se tornou superior, ele não foi criado superior. Ele foi criado como qualquer pessoa. Está dentro do mesmo processo evolutivo. Ele chegou lá por esforço próprio.
Então, isso está ao alcance de qualquer um. Encarnado, desencarnado. A gente sempre se encontra no momento de dar um próximo passo. Qual vai ser esse próximo passo? Eu estou dentro da encarnação. Eu tenho uma série de desafios, eu convivo com pessoas, eu tenho problemas sociais, financeiros, de saúde, de todo tipo. De convivência, eu tenho tendências internas, eu tenho sentimentos com os quais eu não sei lidar, eu tenho tendências compensatórias, vícios, eu tenho um monte de coisa. Como que eu mexo nisso? Eu preciso entender que se eu estou dentro da vida com essas características, essas sendo as minhas características, eu vou ter que encontrar um jeito, uma maneira de dar o próximo passo. E o próximo passo para mim é o próximo passo para mim. A pessoa que está desencarnada, ela está, via de regra, esperando para reencarnar. Todo mundo vai desencarnar, reencarnar, desencarnar e reencarnar, até chegar à pureza, até que não existam mais esses conflitos. Tá. Qual é o próximo passo dentro das minhas características desencarnado? O que eu preciso vencer dentro de mim para poder ter melhores chances de reencarnar em melhores condições? Poderíamos pensar a mesma coisa. O que eu preciso fazer para desencarnar em melhores condições? A questão não é o encarnar ou o desencarnar, mas é como que eu faço para ir para uma situação melhor. O que eu tenho que mexer? E a gente normalmente gosta de olhar o quê? Usa as coisas boas, a gente fala facilmente, a gente consegue elencar muito facilmente as nossas qualidades, a gente fica lisonjeado, contente quando alguém chega e nos estimula, nos elogia. É bom. Mas o que adianta? Se fosse uma coisa realmente boa, eu já conquistei. Eu tenho outras coisas para conquistar agora. E se eu não olhar para elas, simplesmente não vai acontecer nada. Se eu não fizer um esforço na direção delas, quem vai fazer? Isso aqui é livre-arbítrio. A gente ouve tanto falar dentro das religiões de livre-arbítrio, mas é isso. Chega na hora de exercitar o livre-arbítrio, ninguém quer ter livre-arbítrio. Aí na hora de exercitar o livre-arbítrio, que é isso, não, eu tenho que fazer uma escolha difícil, lutar contra uma característica, manter no meu dia a dia, com todas as dificuldades, as tendências e as tentações, aí eu não quero, aí eu vou pedir para Deus. Não, me tira, me ajuda, resolve para mim, eu não quero, eu choro, eu venho pedir ajuda. Eu quero arrancar aquilo. Ué, mas eu não quero ter. Aí em outros momentos, quando eu acho que eu estou indo na direção que eu estou conseguindo, eu vou ser feliz, e eu estou iludido com as minhas coisas, com os meus ideais, eu estou indo, aí não, eu tenho livre-arbítrio. Ninguém pode interferir, eu tenho livre-arbítrio. Não é um comportamento dúbio, socialmente falando? É um comportamento muito dúbio. O fato que prevalece sobre todas as nossas vontades é que existe um livre-arbítrio. E que esse livre-arbítrio, ele é de responsabilidade, como o próprio nome diz, do próprio indivíduo. Ele tem que fazer escolhas. Nós temos que fazer escolhas. E manter as escolhas. A gente só muda uma escolha quando? Quando a gente amadurece e se dá conta que ela é incompleta ou estava errada. Se eu negocio para atender os desejos, as vontades dos outros, para ser aceito, ser valorizado, para onde eu vou? Vocês não acham que o resultado disso é um conflito? Não é isso que a gente vê na sociedade? A gente nunca teve tanta tecnologia médica. A gente nunca teve tanta tecnologia científica. Ou seja, nunca se teve tantos recursos para combater doenças físicas e psicológicas. Por que tem tanto? Cada vez o tempo passa, aumenta o número de pessoas, o número de casos e as variações. Surgem novos conflitos. E esses novos conflitos, um médico vai lá e diagnostica lá, ou uma junta, vai lá, se reúne e diz, não, isso aqui, então, nós vamos chamar de tal nome.
Mas de onde ele surgiu esse conflito que apareceu na sociedade numa determinada época? Do comportamento acumulado. Eu sabia numa encarnação, tive noção, aí eu não fiz porque eu ia contra os meus interesses. Sabia que ia produzir problema para mim ou para os outros. Aí eu já fiquei com culpas e com problemas, surgiu um conflito inicial. Eu mantive esse comportamento ao longo de uma encarnação. Morri, me dei conta que estava errado ou não, reencarnei, mantive novas situações, novas culpas, novos conflitos, novas pessoas envolvidas, novos cobradores, morri, tudo de novo. Vai aumentando o tamanho do buraco, vai aumentando o tamanho do conflito. Quando isso explode ou aparece, começa a mostrar suas características fisicamente, aí a pessoa começa a não conseguir pensar, a não conseguir dormir, a não conseguir comer, ter manias de perseguição e coisas do tipo, as mais variadas, transtornos obsessivos compulsivos, tendências a repetir determinados movimentos, tiques nervosos e coisas desse tipo. O que está aparecendo ali? O conflito. Mas o conflito ele só apareceu ali agora? Ele só existe a partir do momento que ele dá evidências que alguém de fora consegue diagnosticar medicamente? Não, ele já existia ali trabalhando há muito tempo. Deus, através da vida, tentou de todas as maneiras nos trazer lições, nos chamar a atenção, deu um problema numa encarnação aqui, deu outro problema na outra encarnação ali, um sofrimento acolá. Se a gente tivesse parado e pensado, isso tem relação com o meu jeito de ser, é por causa disso que isso está sendo produzido, eu não teria chegado nesse ponto que eu estou agora. Mas eu mantive. Então a escolha foi minha, não é culpa de Deus. É o livre-arbítrio. E eu sinto culpa por quê? Eu sinto culpa. Por quê? Eu já sabia que eu não devia. Se eu tivesse feito um erro inicialmente, por ignorância, eu ficaria chateado, eu ficaria pesaroso por causa do que eu tinha feito, mas eu ia logo já partir para uma ação de modificação, de correção, e aquilo passaria. Eu conseguiria corrigir, não agravaria, mas eu sabia, já tinha, depois do primeiro evento eu sabia, e eu continuei. Então, é Deus que vai lá e me pune? Não, é a minha própria consciência. Porque eu tenho, cada um de nós tem uma consciência. E ela é o maior tribunal. Não precisa de um tribunal externo te dizer, não, tu fez isso, eu vou te punir. Não precisa. Está dentro do próprio indivíduo. E o que é mais bonito disso é que é proporcional à capacidade do próprio indivíduo. Jesus também disse isso. Ele falou assim, a quem muito foi dado, muito será pedido. Ou seja, se tu aprendeu muito, tu cresceu muito, tu entendeu muito, tu tem necessidade de viver de acordo com o que tu recebeu. Porque se tu não viver, não é que Deus vai te punir, mas as consequências vão surgir. Porque a tua própria consciência vai te cobrar. Eu vou ler uma passagem que fala dessa relação, que cita inclusive as crianças. Tem mais de uma, eu não vou ler todas por causa do tempo. Mas essa vocês encontram no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Diz assim: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Por que eles estão perguntando isso? Eles querem saber se algum deles é melhor que os outros. Qual dentre eles, discípulos, era o maior? Eles fazem uma abordagem indireta, mas era essa a intenção deles. Isso acontece em outras ocasiões, vocês encontram outras parábolas dentro da Bíblia, inclusive muito próximo da época de Jesus desencarnar, circunstâncias em que eles estão ainda discutindo isso. Jesus ensinou eles várias vezes. O que isso tem a ver com nós? Nós não temos essa vontade de sermos assim valorizados. Imagina se todo mundo nos admirasse, gostasse de nós fôssemos benquistos. É isso que eles querem.
Claro, como eles estão convivendo com Jesus, eles estão fazendo uma relação em relação ao reino dos céus. Mas a ideia é uma transferência desse estado para um lugar, então, que era a forma ainda como eles entendiam, é os apóstolos que estão perguntando. É a forma hebraica que eles entendiam. Nesse outro lugar, eu que estou aqui convivendo contigo e tal, dentre nós aqui que estamos nessa convivência, quem que vai ser o maior? É a mesma coisa. Jesus ficava muito chateado com isso. Essas coisas não aparecem descritas assim em detalhes aqui, mas tem determinadas psicografias do Divaldo Pereira Franco, por exemplo, através do espírito da Amélia Rodrigues, que ela detalha muitas situações do Evangelho. E, na verdade, ele ficava muito chateado quando ele pegava eles nesse tipo de situação. Porque isso mostra a pobreza. A nossa pobreza fica demarcada quando a gente tem essa necessidade de reconhecimento externo. O indivíduo que já pegou o rumo do progresso e usa como modelo de progresso os ensinamentos dele, essa coisa vai diminuindo cada vez mais. Tu tem menos necessidade de aprovação externa e mais necessidade de aprovação da tua própria consciência. Mesmo que as pessoas não consigam te entender. Mesmo que as pessoas não te valorizem. Jesus, chamando assim um menino, uma criança que estava passando, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, não é uma criança qualquer, é nessas condições, é a mim mesmo que recebe. Então o que? Jesus estava falando para que a gente fosse ingênuo? Não, ele não estava falando de uma questão de ingenuidade. Ele estava falando de uma questão de pureza de sentimentos e de valores. Sem segundas intenções, com atitudes transparentes. Vocês notem que o maior prejudicado pela mentira é o próprio autor da mentira. Porque antes de mentir para os outros, ele mente para si mesmo. Convencendo os outros de alguma coisa, ele se mantém por mais tempo no mesmo comportamento. Se ele fosse transparente, apareceria o erro. Geraria constrangimento, cobrança, mas não importa. Eu vi, eu estou errado. Então, estando errado, eu mudo. Enquanto eu vou mantendo oculto, eu postergo o tempo em que eu mantenho a ilusão, o desequilíbrio dentro de mim. Então, ele estava falando de pureza íntima. É a figura do sábio. Um sábio é alguém que não é inocente, não é ingênuo. Muito pelo contrário. Quanto mais ele aprende, mais noção de como a vida é e de como as pessoas são, ele tem. Mas, por compreender isso, de forma mais lúcida, mais transparente, mais pura, ele vive. E por essa pureza ele constrange até muitas vezes. Jesus fazia isso constantemente. Vocês podem ver, se vocês pegarem a Bíblia, os fariseus nunca atacavam Jesus de frente. Eles sempre tentavam fazer armadilhas, criar situações, achando que Jesus se colocaria numa situação em que eles pudessem prendê-lo ou condená-lo por algum motivo. Toda vez que eles armavam isso, Jesus sempre desarticulava tudo. Jesus via eles como crianças. Sabia muito antes do que eles estavam fazendo, por que eles estavam fazendo aquilo, qual era a intenção. Então é disso que ele está falando. A gente, dentro da sociedade, é ensinado a fazer o contrário disso. Vocês já pensaram nisso? Para conviver socialmente, para os outros nos aceitarem, a gente é ensinado, às vezes, dentro da nossa própria casa, pelos nossos pais, pelos nossos professores, a assumir uma personalidade, que do grego significa máscara.
E a gente vai aprendendo, por tentativa e erro, a ocultar determinadas coisas para que ninguém descubra. Isso começa já na infância, os amiguinhos pegando no pé, e aí a gente vai tentando esconder determinadas características para mostrar para eles que nós não somos aquilo, que nós somos valentes, corajosos, etc. Esse comportamento infantil, ele se propaga e chega na idade adulta. E aí a gente, hoje na idade adulta, com muito mais seriedade e com muito mais gravidade, a gente acaba adotando esses comportamentos que prejudicam a nós mesmos. Aí tem gente que chega aqui, por exemplo, para nós e diz assim: me perdi, não sei mais quem eu sou. Sim. Ora tu é uma pessoa para agradar um, ora tu é outra pessoa para agradar o outro, ora tu é outra pessoa para agradar o outro. Como é que, quem é tu? Nem tu sabe responder. Por que que em vez de fazer como referência o outro, tu não faz uma referência assim? O que é o equilibrado? O que vai me produzir melhor paz de consciência? Notem que eu não estou falando de melhor riqueza, maior status social, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de paz íntima, de consciência. O que eu posso fazer? O que eu posso mudar que eu já sei que está errado? Como eu posso aprender mais sobre isso? Sobre a vida? Aprendendo novas coisas, fazer novos esforços. E aí eu adoto esse parâmetro e vou me avaliando. Eu tentei fazer tal coisa, mudou, consegui, não. Eu não mantive. Chegou na hora, eu recebi uma pressão, alguém falou tal coisa, eu me deixei levar. Que droga, eu tenho que modificar. Tem que me chatear, isso tem que me pesar, tem que me pressionar. E aí um estado de paz, de consciência, vai se estabelecendo. De pureza. As minhas ações, elas são genuínas, elas não são para agradar. Elas não são com segundas intenções, elas são genuínas. Elas são a minha busca para mim ser alguém melhor. Elas são a minha busca por um equilíbrio. Então, quando a gente ouve em algum conceito evangélico de Jesus, um estímulo para que a gente seja humilde é porque todas essas coisas estão por trás. Em resumo, a falta de humildade, ela produz a cegueira. Porque a pessoa que não para se questionar a si mesmo, sobre a vida, sobre se comparar com dentro desse processo evolutivo, aferir os erros, as frustrações, os problemas que colhe e continua insistindo no mesmo comportamento, ela é a maior prejudicada. Porque ela permanece como está. Ou seja, ela estagna. O objetivo da vida é progredir, é levar o espírito a aprender e a crescer com essas múltiplas reencarnações, essas múltiplas experiências. O que eu faço agindo dessa outra forma? Eu me mantenho como eu sou, dentro dos mesmos valores. E a maior pessoa, como eu disse para você, isso vai acumulando, produz conflitos, os conflitos aumentam. E nós somos herdeiros de nós mesmos. Hoje, cada um de nós, repito, encarnado e desencarnado que se encontra aqui, nós estamos na situação que nós estamos pelas escolhas que nós fizemos. Se a gente tivesse começado a fazer escolhas mais equilibradas, tivesse tido preocupação com isso mais cedo, hoje nós já estaríamos mais equilibrados. Mas, se os problemas de hoje eles foram criados no passado, o que virá amanhã, porque o Espírito é eterno, vai depender do que eu começar a fazer a partir de agora. Se eu não tenho essas características, se eu achava que eu sou humilde, que eu era humilde, mas se eu paro para me analisar, eu vejo que eu estou fazendo mais ou menos as mesmas coisas, eu tendo a me repetir. Quando eu tenho que reagir não é uma coisa pensada. As reações são mais ou menos sempre as mesmas. Então isso mostra que no fundo eu não sou. Ainda estou fazendo de uma forma muito superficial. Eu vou precisar fazer mais fundo, mexer mais fundo, me determinar mais, pensar mais sobre os problemas que isso gera. Buscar mais recurso
para me sustentar numa nova posição. Diminuir a importância da opinião alheia sobre mim. Para que aí eu consiga estabelecer isso. E rumar na direção de um amanhã mais feliz. Sem esses conflitos que a gente tem. Muito bem, então a todos que nos acompanharam até agora, aproveitem tudo que foi gerado em vocês, né? Multipliquem as perguntas, as reflexões. Essa palestra vai estar disponível nas nossas redes sociais. Vocês podem assisti-las de novo. E também, se isso foi útil, compartilhem. Às vezes a gente gasta tempo com cultura inútil. Compartilhe os ensinamentos do Evangelho com as pessoas que vocês gostam e as pessoas que precisam. Aproveitem. Tá? Tenham todos uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.